Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos falar de Copa do Brasil. Ontem teve jogo Bahia e Fluminense, olha, aquele jogo das improbabilidades, né? Não pela vitória do Bahia, que tem um time excelente, mas pelo cenário do jogo. Bahia massacrando, o Fluminense vai lá, faz um gol. Todo mundo comemorando, o gol não valeu. Aí o Bahia tá melhor, depois para, o Fluminense começa a dominar. Quando o jogo tá com cara de 0-0, o Fluminense bem melhor, o Bahia vai lá e faz um gol. Depois tem pênalti, o Fluminense vai empatado. Não tem pênalti, foi cancelado. Olha, um jogo cheio de nuances. A gente vai falar aqui sobre a possibilidade que se desenha de termos não um finalista inédito. Seria, caso o Bahia passe pelo Fluminense, já será inédito para o Bahia. Nunca chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. E aí, dependendo dos resultados, o Bahia leva uma vantagem agora para o Maracanã, vai enfrentar ou Vasco ou Botafogo. O Botafogo agora joga no Newton Santos por uma vitória simples. E aí, poderemos ter um campeão inédito, hein? Botafogo e Bahia ainda não levantaram o caneco. E aí, será que o Bahia tem força para chegar a essa semifinal, depois a uma final? Eu vejo esse time do Bahia como um dos favoritos, sim, nessa chave aí. Agora, o Fluminense não vai vender barato. O Fluminense quase venceu o jogo na Fonte Nova. A gente vai falar sobre isso. E também sobre o fim de ciclo. Quarta passagem do Cuca pelo Atlético Mineiro. Uma passagem frustrada, né? Uma passagem ruim, uma passagem cheia de críticas, uma passagem que já rende aí mais uma demissão para o treinador do Atlético Mineiro. Fim da era Cuca. E agora, hein? Quem será o novo treinador do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro tendo Copa do Brasil ainda dá. Né? E Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana talvez seja o cenário aí mais límpido para que o Atlético Mineiro vislumbre uma taça em 2025. Bom, vamos lá, a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Eu tenho dois recados para vocês, hein? Hoje, às 19 horas, o nosso podcast. Pois é, a galera do Dois Toques vai fazer aquele podcast, bate-papo maneiro, descontraído, não tem essa de entrevista, formalidade, não, é nós e vocês, né? Trocando aquela ideia maneira, falando de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem rodada já a partir de amanhã, data FIFA, janela de transferência. A gente vai falar tudo no nosso podcast hoje às 19 horas, beleza? E é claro, você que se liga aqui no Dois Toques, curte o nosso conteúdo, curte fazer suas compras na Amazon. Tá aqui o link na descrição desse vídeo. É você clicar, já vai direto para o site da Amazon. Faça as suas compras e dê essa moral também para o Dois Toques, a Casa do Futebol, que é afiliado da Amazon. Valeu, gente! Vamos lá. Bahia 1, Fluminense 0. Falei que era o jogo das improbabilidades, porque enquanto um time estava melhor, era o outro que fazia gol. Tá? O Bahia tem, por DNA, com o Rogério Ceni, essa virtude ofensiva. Até os jogadores de meio campo, primeiro, segundo volante, são muito ofensivos. Né? Que jogador o Jean Lucas, né, cara? É impressionante o nível de futebol que esse cara exerce. E que bom que joga no Brasil, que bom que joga no Nordeste, né? Ele muda o jogo. Mas antes de ele mudar o jogo, o Bahia atacava, buscando o gol, torcida naquela, vibração, ninguém nos vence sem vibração, como diz o hino do Bahia. Só que quem marca é o Fluminense. Gol do Serna, outro bom jogador, Kevin Serna. Linhas traçadas, impedimento milimétrico marcado, Bahia sobrevive. Porque o torcedor do Bahia ele já estava nessa angústia. Né? Beleza, o Bahia joga bem, o Bahia tem marcas muito importantes, mas no momento derradeiro o Bahia fracassa. Libertadores da América, o Bahia era líder, faltando 3 rodadas. Aí perde um jogo em casa, acabou. Perdeu os 2 fora, está eliminado. Tá bom, Sul-Americana, a gente entra com força, a gente entra poderoso. Pegou o fraquíssimo América de Cali, eliminado pelo Fluminense aí, com 2 vitórias, lá em Cali e no Maracanã. E o Bahia não vence o América de Cali na Fonte Nova, 0-0. Eliminado da Copa Sul-Americana com a derrota por 2-0 lá em Cali.
Então o Bahia dentro de casa, nos grandes torneios, nos grandes momentos, não vinha conseguindo fazer a sua parte. Foi assim na Libertadores, foi assim na Sul-Americana. E a Copa do Brasil estava se desenhando isso. Quando vem o gol do Serna, o torcedor do Bahia já mais uma vez a gente vai amarelar, né? O gol foi anulado, impedimento, bem marcado, jogo segue. E aí o Fluminense começa a controlar melhor as ações no segundo tempo, o Fluminense se aproxima mais do gol, o goleiro do Bahia fez uma defesa milagrosa, impedindo o gol do Fluminense. E aí quando o jogo já estava caminhando ali para o 0 a 0, vem o lance que diferencia o jogador comum do jogador que pode dar algo a mais no momento em que está todo mundo ali esgotado. Esse é o Jean Lucas, né? Ele faz um lançamento numa jogada completamente sem expectativa. Era uma falta no campo de defesa. Ele faz um lançamento porque ele enxerga o Luciano Juba fazendo aquele corte. Ele está cortando um lado para vir para o meio da área. E aí o Jean faz um lançamento perfeito. O Juba domina de forma perfeita, dá um drible fantástico. A finalização não é perfeita. Mas o Guga acaba dando uma forcinha e a bola passa pelo Fábio, gol do Bahia. Só que não dá nem para comemorar tanto, porque na primeira chegada do Fluminense pós-jogo, pênalti. Aí mais uma vez volta aquele sentimento do torcedor do Bahia, realmente, não é para dar certo. Mas aí vem a polêmica, né? Um lance muito parecido com de Vasco e Botafogo, do Marlon Freitas, né? Em que há o toque no braço, mas a interpretação de que o braço não estaria ampliando o desenho do corpo, né? Ampliando ali o espaço corporal. Então, pelo critério que raramente é adotado, ontem não foi pênalti, anteontem também não foi pênalti. Então, será que estamos diante de um novo critério que será obedecido? Porque pênaltis como esse são dados o tempo inteiro. Acho que tem justificativa para não dar, contanto que haja um critério, ok, né? Mas precisa padronizar isso, porque até o momento é muito confuso, tá? Pênalti não foi dado, controvérsias à parte, discussões à parte, o Bahia vence o Fluminense, e aí fica a questão, será que dá para sonhar? O Bahia chegar à sua primeira semifinal de Copa do Brasil na história, o máximo que o Bahia chegou foi até as quartas de final. O Fluminense já foi campeão, Furacão, Corinthians, Cruzeiro, Galo, Vasco. Somente o Bahia e o Botafogo não conquistaram a Copa do Brasil ainda. E, de certa forma, dá para dizer que Botafogo e Bahia largam em vantagem para o jogo de volta. O Bahia porque construiu a vitória dentro de casa. O Botafogo porque em São Januário segurou o empate, agora no Newton Santos depende de uma vitória simples para avançar. E o Botafogo já venceu o Vasco no Campeonato Brasileiro, sabe muito bem os caminhos e tal. Enfim, o que vocês acham? Será que teremos um campeão inédito? Bahia vai passar pelo Fluminense, Botafogo vai passar pelo Vasco, e aí esse confronto Bahia e Botafogo nas semifinais. Será que o Bahia chega à sua primeira final? Será que o Botafogo chega à sua segunda final e conquista o título inédito? Porque do outro lado tem o bicho-papão Cruzeiro. O bicho-papão Cruzeiro que, aliás, demitiu o treinador. Cuca não é mais treinador do Atlético Mineiro. Nos bastidores a decisão já foi tomada, tá? Publicamente talvez ainda não. Mas nos bastidores a decisão já foi tomada. O Cuca nem dirigiu o treino ontem por conta de uma cirurgia que fez no ombro. Meio que já está sabendo que a qualquer momento vai pintar o anúncio da sua demissão. E aí muitas são as razões, né? Primeiro, o desempenho do Atlético Mineiro aquém, as críticas que o Cuca vinha fazendo à diretoria e ao elenco em entrevistas coletivas, ele deixava muito público essa coisa de que o tamanho do Atlético Mineiro não condiz com o investimento que foi feito. Ele critica o investimento do Atlético Mineiro, ele critica a diretoria. E vai criticar o elenco. Após a derrota para o Cruzeiro, ele diz que vem fazendo o trabalho dele, mas não tem certeza se o elenco pode dar mais do que isso. A grande verdade, gente, é que o Atlético Mineiro, com os investimentos que fez e tudo que aconteceu no ano passado e tal, eu não acho que esteja eliminado da Copa do Brasil. Isso aí é discurso de time pequeno.
Você perdeu 2-0 um clássico, você pode chegar a ganhar 2-0 no Mineirão. Ainda mais que há 2 semanas aí para refletir, trazer um novo treinador, uma nova filosofia, dar aquele gás. Depende do treinador também, né? O Atlético Mineiro tem tudo para chegar mais longe na Copa Sul-Americana. De longe é um dos elencos mais bem servidos da Copa Sul-Americana. Na Copa Sul-Americana é possível, na Copa do Brasil está mais difícil, mas também não é impossível. Vencer o Cruzeiro no Mineirão. A grandeza do Atlético Mineiro me permite dizer que sim, é possível acreditar. Agora, o Cuca jogou a toalha. Esse é o problema. Quando o treinador joga a toalha, diz que não tem certeza se é possível dar mais do que isso, é porque ele já está afirmando: eu só chego até aqui, não consigo ir além. E aí a diretoria tem que tomar uma atitude, porque, para mim, a declaração do treinador basicamente é: estou entregando meu cargo aqui. Tá claro, para bom entendedor, meia palavra basta. É isso. A grande verdade e o recado que tudo isso passa pra gente é: precisamos no futebol brasileiro de uma nova safra de treinadores. E talvez essa nova safra de treinadores não seja de treinadores brasileiros, até que eles tenham uma CBF Academy minimamente qualitativa. Porque a formação dos novos treinadores do futebol brasileiro, ela está precária. Você tem aí alguns jovens treinadores, como o Felipe Luiz, ok, realmente diferenciado. Um Léo Condé, que apesar de só dirigir times de menor expressão, é um treinador inteligente, é um treinador que tem muito resultado. O trabalho que ele faz no Ceará é um trabalho muito bom, muito bom. Não consigo ver outros treinadores também além de Carpini, não consigo ver essa qualidade no Carpini ainda, entre outros treinadores da nova geração, né? Mas a gente precisa formar mais treinadores, nem que para isso a gente tenha que importar para que depois a gente consiga formar, porque realmente está muito difícil. Aí a gente sempre apela para os treinadores do passado. Não, traz um Cuca. Olha o trabalho do Cuca aí. Esse é o trabalho do Cuca. Traz um Filipão, Renato Gaúcho. Não sai disso, não sai disso. Precisamos de uma nova geração de treinadores, mesmo que seja espelhando o trabalho que vem dando certo em outras escolas, porque do jeito que tá, não dá. Fico por aqui. Um abraço grande, não esqueça, hein? 19 horas, podcast aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.